Luz dos Milagres, havia uma capela tão antiga quanto as montanhas que a cercavam. Era um lugar de fé e refúgio, onde o Padre Bento, um homem bondoso e respeitado, dedicava sua vida à comunidade e à proteção da imagem sagrada da Santa da Luz, uma escultura de ouro puro, presente dos colonizadores. Certa noite, enquanto uma tempestade aterrorizante varria a cidade, 2 ladrões invadiram a capela em busca de artefatos valiosos. Padre Bento, que orava em silêncio diante do altar, seguiu os passos dos invasores e tentou proteger a imagem sagrada. Em um ato de fúria e desespero, os ladrões o mataram a sangue frio e desapareceram com a imagem. Na manhã seguinte, os fiéis encontraram o corpo do padre, mas a imagem sagrada havia desaparecido. O funeral de Bento foi marcado por um luto coletivo. Porém, ao entardecer, algo estranho aconteceu. Os moradores começaram a relatar visões do padre caminhando pela cidade, segurando a imagem da santa em suas mãos, como se liderasse uma procissão. Contudo, seu rosto estava desfigurado, e seus olhos brilhavam com um vermelho sobrenatural. Com o passar dos dias, as aparições se tornaram mais frequentes. Sempre à meia-noite, uma procissão de sombras saía da capela, com o padre à frente, cantando em um latim que ninguém mais entendia. Quem olhava por muito tempo tinha a sensação de que o padre os observava de volta. A cidade inteira ficou aterrorizada. Casas próximas à capela começaram a ser marcadas com símbolos estranhos, feitos com algo que parecia sangue seco. Quem tentava apagar os símbolos sofria acidentes inexplicáveis ou desaparecia na floresta que cercava a cidade. Desesperados, um grupo de moradores decidiu investigar a capela. Eles descobriram uma cripta secreta sob o altar, onde o corpo do Padre Bento deveria estar enterrado. No entanto, o caixão estava vazio. Em seu lugar, havia uma mensagem gravada na pedra: enquanto o pecado persistir, a santa marchará. Os que entraram na cripta ouviram vozes durante a noite, e algumas suplicavam ajuda, enquanto outras ameaçavam em tons demoníacos. Um dos homens do grupo desapareceu e foi encontrado dias depois na margem do rio, com marcas de queimaduras nas mãos, como se tivesse segurado algo em brasa. O terror chegou ao auge quando uma criança da cidade relatou ter visto o padre em seu quarto, segurando a imagem da santa, que pingava algo semelhante a ossos derretidos. Na manhã seguinte, a menina estava febril e murmurava palavras em latim. Sua condição piorou, e os médicos não conseguiam explicar o que acontecia. Os anciãos da cidade, conhecedores das histórias de gerações passadas, revelaram um segredo sombrio: a Santa da Luz era considerada um objeto de desejo, mas também de maldição. Diziam que, se fosse retirada da capela sem o devido respeito, amaldiçoaria todos os que ousassem olhar para ela. Desesperados, os moradores decidiram realizar um ritual para tentar enganar o espírito do padre. Um grupo reuniu ofertas e começou a preparar o ritual, na esperança de apaziguar a maldição que assolava a cidade. O ritual foi realizado à meia-noite, exatamente na hora em que as aparições do padre eram mais intensas. Os moradores mais corajosos se reuniram na capela, levando velas, incenso e oferendas, como grãos, ouro e até mesmo objetos de valor sentimental, acreditando que isso poderia apaziguar o espírito atormentado do líder do grupo, um ancião chamado Jeremias, que havia treinado antigos textos religiosos e rituais esquecidos, convertido à cerimônia. Eles desenharam um círculo ao redor do altar com sal grosso e cinzas de oliveiras abençoadas, enquanto Jeremias recitava uma oração em latim, misturada com palavras antigas, que ele dizia ser a língua dos anjos. A tensão era palpável, e o som do vento parecia sussurrar entre os vitrais quebrados da capela. No entanto, antes que o ritual pudesse ser concluído, a atmosfera dentro da capela mudou. As velas tremularam violentamente, quase se apagando, enquanto uma névoa densa e gelada começava a se formar. De repente, o som de passos ecoou pela nave da igreja. Lentamente, o Padre Bento apareceu no corredor principal, segurando a imagem da Santa da Luz. Seu rosto estava ainda mais desfigurado, como se tivesse sido corroído pelo tempo, e os olhos brilhavam com um vermelho tão intenso que faziam os presentes recuarem de mim. Por que profanam este lugar? A voz do padre ecoou, rouca e cheia de dor, como um trovão abafado. Jeremias tentou manter a calma e o ritual contínuo,
mas a figura do padre começou a avançar, e os símbolos sagrados no altar foram a derreter, como se fossem necessários. Uma mulher no grupo, Ana, falou. Em desespero, Padre Bento, perdoe-nos. Não foi nós. Foram os ladrões. O espírito parou por um momento, seus olhos fixos nela. A imagem da santa que ele segurava começou a pingar um líquido dourado no chão. Vocês não entenderam. Não é sobre o ouro, mas sobre o pecado que vocês abrigam em seus corações. O ouro apenas reflete a escuridão. A partir dessas palavras, todos começam a sentir uma pressão esmagadora, como se o ar fosse retirado de seus pulmões. Jeremias percebe que o espírito não podia ser apaziguado com simples oferendas. Era necessário algo muito mais profundo, uma verdadeira tristeza coletiva. Ele caiu de joelhos e relatou para que todos confessassem seus pecados em voz alta, diante do padre. As confissões começaram, entre lágrimas e desespero. Alguns confessaram traições, outras mentiras, e até mesmo atos de violência e crimes secretos. A cada confissão, o espírito do padre parecia hesitar, como se fosse dividido entre a ira e a compaixão. No entanto, uma procissão de sombras que o acompanhava começou a se tornar mais agressiva. Vozes sussurrantes preenchiam o ambiente, e figuras estéreis emergiram das paredes da capela, cercando os moradores. Ana, ainda ajoelhada, observa que a única solução seria devolver a imagem ao altar, mas não havia sinal dos ladrões, nem da escultura original. Ela então se lembrou de algo que sua avó costumava dizer: a fé verdadeira é o que sustenta a luz. Decidida, ela pegou um pequeno crucifixo de madeira, algo que tinha sido abençoado décadas atrás, e caminhou em direção ao espírito do Padre Bento. Eu não tenho medo. O espírito do padre olhou para o crucifixo por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então, uma explosão de luz preencheu a capela. As sombras desapareceram, a figura do padre começou a se dissipar, e a imagem da Santa da Luz caiu no chão, intacta, mas sem o brilho. Os moradores sentiram pareciam dispersas agora retornaram, cercando os moradores. Ana gritou, tentando manter o crucifixo em direção ao espírito, mas ele estendeu a mão, e o objeto caiu ao chão, quebrando-se em pedaços. A névoa densa que preenchia o ambiente agora parecia ter vida própria, enroscando-se ao redor das pessoas e sugando sua energia. Jeremias, em desespero, gritou: corra, Ana! Salve-se! Mas era tarde demais. Uma a uma, as sombras começaram a arrastar os moradores para o vazio. Seus gritos ecoavam como ecos distantes, e seus corpos desapareciam sem deixar vestígios. Ana tentou resistir, mas sentiu algo gelado agarrar seu tornozelo. Ela caiu no chão, enquanto a figura do Padre Bento se aproximava lentamente. Vocês não entendem, disse ele, com uma voz que misturava dor e fúria. Esta cidade está condenada. Eu sou apenas o início do que virá. Com um último esforço, Ana gritou uma prece, mas antes que pudesse terminar, tudo ao seu redor ficou escuro. Quando ela abriu os olhos, estava sozinha no meio da capela. Não havia sinal de Jeremias ou dos outros moradores. A imagem da santa estava novamente no altar, mas agora parecia derretida, como se o ouro tivesse sido consumido pelo fogo. Ana saiu cambaleando da capela, mas a cidade que encontrou não era mais a mesma. As ruas estavam vazias, as casas abandonadas, e uma névoa permanente cobria a Santa Cruz dos Milagres. A floresta ao redor parecia ter avançado, engolindo parte das construções. Ela correu para sua própria casa, mas ao abrir a porta, encontrou apenas escuridão. No centro da sala, uma figura familiar aguardava, o Padre Bento, com a imagem da santa em suas mãos, agora pingando um líquido negro que parecia óleo queimado. Bem-vinda ao que restou, Ana. Agora você é parte disso. Antes que ela pudesse gritar, tudo se apagou novamente. Meses depois, viajantes que passaram por Santa Cruz dos Milagres relataram que a cidade estava completamente deserta. Aqueles que se atreveram a entrar na capela afirmaram ter ouvido cânticos em latim e avistado uma procissão de sombras liderada por um padre de olhos vermelhos. E, na névoa da noite,
Uma única palavra ecoava no vento. Pecadores. Curte, comente e compartilhe. Você teve medo, sim ou não?